Boa tarde, gente! Hoje nós vamos ter uma aula aqui de colorização. Deixa eu me apresentar para quem for novo, né? Eu sou a Ju Diniz, confeiteira e professora especializada em bolos decorados em chantininho. E hoje a gente vai falar muito sobre colorir o chantininho mesmo, utilizando corantes em gel. Vocês vão ver que eu vou usar poucas cores e a gente vai fazer vários tons. Então, para você que está começando aí, já vai vendo que você não precisa comprar todos os corantes que você achar lá na loja, lá que você for fazer a aquisição dos seus produtos de confeitaria. Então, vamos fazer cores por cores, vamos mostrar aqui que com junções de tonalidades a gente consegue fazer cores lindas, incríveis, tá bom? Lembrando, gente, que qualquer dúvida aí vocês podem estar mandando ao decorrer da live, pode estar perguntando. Estou aqui com a Dani. Tudo bem, gente? Boa tarde. A Dani vai lendo para mim, tá joia? Então vamos começar. Então aqui eu tenho um chantininho já. E que cor que eu vou começar a fazer? Antes de tudo, deixa eu falar com vocês. Quem ficar até o final dessa live vai ter um super presente, tá bom? Então essa live aí de colorização, quem ficar até o final vai ter um super presente, então não perde, fica por aí, tá? Vou começar com uma bem basicona aqui, que é uma padrão, que muita gente eu sei que fica com dúvida, que é quando a gente quer fazer um cinza. Que cor que a gente utiliza para fazer um cinza ali bem clarinho? Né? Eu sei que tem algumas marcas que vendem corante cinza, gente, mas o cinza nada mais é que uma gotinha apenas de preto. Uma gotinha bem pequenininha, a gente já tem o cinza. Claro, uma gotinha pequenininha nessa quantidade aqui que eu tô fazendo. Se você for fazer uma quantidade maior, você vai ter que colocar uma gota maior ou algumas gotas, né? Mas, tenho aqui corante em gel, tô usando da Mix, tá? É a marca que eu mais gosto, mas a gente tem muitas marcas boas aí no mercado. Coloquei uma mini gotícula aqui de preto. E o chantininho, gente, não tá hidratado. Como assim, Ju? Eu não deixei ele naquele ponto já que a gente usaria para espatular. Uma coisa muito importante para vocês levarem em consideração é, sempre que forem utilizar corante em gel, antes de hidratar, coloca o corante. Por quê? O corante é um agente de hidratação. Então, você coloca o corante, mexe bem, para depois ver se tem a necessidade de hidratar, tá? Então, coloquei aqui. E do mesmo jeito que o corante traz a tonalização, o branco faz eu voltar com a tonalização. Como assim? Se eu colocar aqui e perceber que ficou um cinza escuro demais, não foi o meu caso, mas se tivesse ficado, é só a gente acrescentar um pouquinho de branco, tá? O branco faz a gente voltar nos tons. Então, aqui eu já tenho um cinza. E vocês perceberam que o chantininho só de mexer, ele já ficou bacana pra mim, Já tá um chantininho bem lisinho, tá dando pra ver aí, Dani? Tá dando pra ver. Então, ótimo. Lembrando, gente, se tiverem perguntas, podem mandar, tá? Então eu vou colocar aqui na minha cartelinha de colorização, pra vocês irem vendo os tons que a gente vai fazer. Então aqui a gente já tem o nosso cinza. Fechou? Opa! Então vamos para a próxima cor. Nessa mesma linha de fazer um tom, utilizando um corante só, a gente vai fazer um rosa. Às vezes a gente fica lá meio desesperado, né? Meu Deus, eu preciso fazer um rosa, eu não tenho rosa. A gente vai usar qual? O vermelho, tá? Uma gotinha de vermelho, a gente já tem um rosa lindo. Então coloquei meu chantininho branco aqui.
Não coloca muito, gente. Se você colocar muito rosa, ele vai puxar para um vermelho. Não é o que a gente quer. A gente quer um tomzinho rosa mesmo. Então, ó. Tô usando aqui o rosa cereja. Perdão. Tô usando o vermelho morango, tá? Eu peguei um e falei de outro, né? Ó. Ainda não ficou no tom que eu quero. Acontece muito, gente, do corante, principalmente em época de frio, ó, ele fica bem mais difícil para sair, ou se for um corante que você comprar de um lugar que não tem tanta saída, tá? Quando a gente compra de um lugar que não tem tanta saída, esse corante fica parado lá, ó, ele realmente fica mais difícil para sair. Tá fazendo pirraça comigo. Vou pegar esse outro maior aqui, pra ver se ele vai sair melhor, tá? É o mesmo tom, tá, gente? É o vermelho morango. Opa, saiu demais. Então, o que a gente faz? Um não queria sair, o outro já saiu demais. Então, ó, eu vou retirar aqui, porque eu quero só uma gotinha. Rosemary tá perguntando, o corante já hidrata o chantininho? Dependendo da quantidade, sim. Tá, Rosemary? Por quê? Claro, para hidratar o chantininho são alguns pontos. Pessoal, dá um barulhinho aí. Me fala só se tá atrapalhando. Esperar o pessoal falar. Meu vizinho resolveu fazer o barulho bem na hora. Tá atrapalhando o barulho, pessoal? Me fala aí, por favor. Não. Não? Então fechou. Ó, o chantininho, o corante hidrata o chantininho em quiscados. Quando eu uso muita quantidade, ele já hidrata, sim, claro que né, o importante é o tato que a gente vê. Se, por exemplo, se você colocou pouca quantidade, muito provavelmente ele não vai hidratar. O que vai fazer esse chantininho hidratar é algum outro agente hidratante. Pode ser água, creme culinário, creme de leite, leite condensado, enfim, ou o próprio descanso do chantininho também, que é o que eu ensino para as alunas, que é o que a gente mais gosta de usar, tá? Mas respondendo a sua pergunta, depende muito, não é uma regra. Ó, então eu coloquei aqui uma gotinha do vermelho, tirei aquele excesso, ó, vocês viram, né? Tirei aquele excesso porque caiu bastante. E ó, eu tenho um rosinha aqui bem bonitinho. O Gustavo falou que o homem da furadeira tá feroz. Tá mesmo. Ó, tá vendo? Tem um rosinha, deu pra ver aí? Às vezes no celular a gente troca um pouquinho o tom. Mas quem ficar até o final da live aí vai ter um presente, então não se preocupem se as cores não estiverem totalmente fiéis aí no vídeo, tá? Então vou colocar esse rosa aqui porque eu quero dar outro pulo do gato pra vocês. Ó. Tem o nosso rosinha aqui. E, gente, todas as vezes que eu quiser um rosinha mais fechado, pra eu não precisar ficar comprando um corante rosa, um corante vermelho, um corante rosa seco, rosa vintage, enfim, o que você vai fazer? Customizar esses tons que você já tem. Aqui eu tenho rosa. Gente, hoje todo mundo decidiu fazer barulho. Ó, então aqui já que eu tenho esse tomzinho de rosa que eu fiz com uma gotinha de vermelho, eu vou colocar uma gotinha de marrom. Porque aí eu fecho esse rosa. Quando eu fecho esse rosa, eu vou ter um outro tom de rosa usando corantes iniciais ali, corantes que a gente já tem. Ó. A Duda perguntando se perdeu muita coisa, que ela chegou agora, mas não perdeu não. Tem pouquinho tempo que a gente começou. Mas fica aí, que vai valer a pena. Quem ficar até o final vai ter um presente no final da live. Olha que rosa lindo que a gente fez. Só colocando uma gotinha de marrom naquele rosa. Olha aqui a diferença.
Deu pra ver? Gente, eu sou suspeita porque eu amo esse tom de rosa que a gente faz com um pinguinho de vermelho com um pouquinho de marrom. Vamos lá que agora vai encher de potinhos aqui, né, Tiagana? Vai. Agora é um monte de potinho colorido. Ó, então vamos lá. Gente, laranja. O laranja, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto de nenhum daqueles laranjas já prontos. Sempre, sempre, sempre que eu vou fazer um laranja, eu customizo esse laranja. Que nada mais é do que a junção do amarelo e o vermelho. Tá? Então, ó, vou olhar aqui. Coloquei um pouquinho de chantininho. Vou usar aquele vermelho que eu tirei. O vermelho que foi excesso que caiu aqui pra fazer o rosa, vou usar ele mesmo, tá? Vermelho morango, ó. Vermelho morango. Então, vermelho e amarelo. Nesse caso que eu vou usar o damasco, pode ser o amarelo gema também, não tem problema. Tem algumas marcas que só tá escrito amarelo, não tem especificação. O da Mix sempre fica especificado, ou é gema ou é damasco. Tá? Se ficar um laranja fechado demais, é sinal que a gente precisa de um pouco mais de amarelo. O vermelho é normal ele se sobressair, tá? Ele é uma cor mais escura, então é normal que ele se sobressaia em cima do amarelo, ó. Então ficou um laranjão, tá vendo? Super laranja. Se eu quiser nessa mesma paleta aqui só dar uma clareadinha, eu coloco o branco. Se eu quiser deixar um laranja com outro tom, eu coloco um pouquinho mais de amarelo para ele se sobressair. Ó. Um pouquinho mais de amarelo. Ó. E a gente tem aí um super laranja. Ó, pra mim já tá bacana. Mas eu vou ensinar pra vocês essa questão que eu falei de colocar um pouquinho de branco pra gente colocar o tom pra vocês entenderem bem na prática, tá? Ó, vou colocar aqui pra gente ir lembrando das nossas cores. Ó, super laranja. Essas dicas, gente, são ótimas quando a gente tá naquele desespero, né? Por exemplo, de... Meu Deus, eu não tenho essa cor de corante. Aí você mistura ali um pouquinho de cores, tá feito. Ó, então se eu quero um laranja um pouquinho mais claro, eu venho aqui, ó. Acho que é muito. Rosemary perguntou se a marca do chantilly influencia na cor. Não, na cor não. A marca do chantilly influencia demais na estabilidade do chantininho, mas na cor não, tá? Gente, olha que laranja. E se você comprar o laranja mesmo na embalagem, não fica assim. Acredita? Ó. Deu pra ver que ele ficou mais claro? Deu sim. Então, ótimo. Só colocando um pouquinho de branco, a gente já atingiu um outro tom. Ó, então vamos colocando, coloque pra mim, por favor. Vamos pra outra cor. Pessoal, se eu quiser fazer um roxo, tô indo bem numas cores punks agora, né? Mas se eu quiser fazer um roxo, eu vou usar azul e vermelho. Todas essas cores que eu tô falando aqui, gente, são cores primárias. Quando você for usar um azul e um vermelho, é o azul normal lá. O azul, vamos supor, da Mix vai estar escrito anis. Se for de alguma outra marca, você vai pegar o azul comum. Não precisa pegar, por exemplo, o azul marinho, azul jeans. Procura as cores mais padrões mesmo, para você fazer essas customizações, tá?
porque senão você vai ter um tom diferente. Então, aquelas cores bem primárias mesmo. Então, ó, vou colocar o meu azul aqui. A Sara tá perguntando qual marca de corante você tá usando e você só gosta dessa? Eu tô usando da Mix. Ela é minha preferida. Mas tem muitas outras cores. Por que eu tô usando a Mix e eu gosto muito? Porque é a que eu tenho facilidade de achar aqui na minha cidade, tá? Mas você pode usar aí cores, marcas que você goste. Aqui eu tô te dando um norte pra você ir além, tá? Mas não fica presa totalmente à marca. Eu gosto muito dessa, mas eu sei que tem muitas outras por aí que são ótimas, é porque aqui eu realmente não encontro. E a gente tá usando corante em gel. Corante em gel, tá? Corante em pó a gente só vai utilizar quando a gente for usar a bombinha, que não é o caso aqui. A gente tá fazendo colorização, colorindo o próprio creme, então por isso a gente tá usando em gel, tá? Sempre que for colorir o creme, colocar no meio dele, tem que ser em gel. Ó, então eu coloquei vermelho e azul. Ó, vou colocar um pouquinho mais só de azul para deixar um tom mais arroxeado mesmo. Isso aqui, gente, com o tempo, vocês vão observando, tá? Sobrou um pouquinho de chantininho lá nessa produção, mistura, vê o que que dá. Às vezes num dia lá de bobeira você descobre uma cor que você tinha muita dificuldade para fazer, tá? Então, ó, eu sei que eu tenho que colocar mais azul por causa dessa experiência que o tempo vai trazendo pra gente mesmo. De, ó, aquela vez que eu coloquei um pouquinho mais de azul, fechou o tom. Da outra vez que eu coloquei um pouquinho menos, ficou mais assim. Anota em algum lugar também para vocês não irem esquecendo. Ó, e aqui a gente tem um roxo. O roxo, gente, muito provavelmente aí na câmera vai dar uma mudadinha, tá? Por que eu sei disso? Porque todas as vezes que eu faço bolo roxo, eu vou tirar a foto, ele fica diferente na foto. Ó. Mas eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Ficou bem roxão mesmo, ó. Você vê, misturando vermelho com azul. Tá dando um pouquinho do reflexo da luz. Isso aí, agora tá dando pra ver a cor. Deu? Então, ótimo, isso mesmo. Vamos continuar. Gente, e agora? Eu vou fazer um verde. Eu sei que vocês vão falar, mas verde é fácil, verde já tem um corante. Sim, mas vai que na hora do desespero você não tem um corante verde e não sabe como fazer. Sem contar que esse verde que eu vou fazer aqui dessa customização é um verde que eu acho lindo. Ele fica um verde que nenhum corante verde próprio me dá. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa nesse verde para chegar nesse tom. E com essa misturinha que já fica num tom que eu acho muito legal. Ó, nada mais é do que azul com amarelo. Isso mesmo. Tá? Ó, vou colocar o amarelo. E vou colocar o azul. Tá? O amarelo, usei o amarelo damasco. E o azul, azul anis, da Mix. Tá? Ju, qual quantidade? Não tem, gente. Essas cores que eu tô fazendo não tem uma quantidade específica, tá? É muito de tato. Vai fazendo e vai olhando. Vai fazendo e vai olhando. Olha que verde. Olha que verde, gente. Ele fica lindo esse verde, eu sou suspeita. E às vezes a gente fica lá quebrando a cabeça para fazer um verde bonito. E tá simplesmente na junção de duas cores que a gente às vezes nem leva em conta, né? Tá parecendo um verde bandeira, né? Isso, exatamente. Ó, vou colocar aqui também pra vocês verem. Ó. Tá? Gente, o problema de mexer com corante é isso aqui, né? Ó.
Faz parte. Confeiteiro que é confeiteiro, a mão fica tudo colorido. Tem alguma pergunta aí? O pessoal tá muito caladinho. O pessoal tá só de olho nas dicas hoje. Isso aí. Tá dando pra acompanhar, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Se tiver, é só mandar aí que a gente consegue ver. Ó, e do mesmo jeito que eu fechei aquele tom de rosa, a gente consegue fechar esse tom de verde. Como que eu fecho? Sempre que eu quero fechar um tom, eu coloco marrom. Então, ó, vou pegar o marrom aqui. Ó, vou usar o marrom da Fab, tá? Não tem especificação. O marrom, por exemplo, da Mix, tá escrito marrom chocolate. O da Fab é só marrom mesmo. Eu vou colocar vários pouquinhos, tá, gente? Pra você não estragar o seu tom. Coloquei aqui uma gotinha só do marrom. E vou mexer esse chantilly. Não, essa diquinha aqui do marrom, gente, só vocês não esquecerem. Quero fechar o tom, coloco marrom. Até rima, né? Quero fechar o tom, coloco marrom. Ó, quero fechar mais um pouquinho. Se eu quisesse um verde musgo aqui, por exemplo, era só eu ter colocado um pouquinho de preto. Então, ó, presta atenção nessa dica, anota aí depois. Quero fechar o tom, coloco marrom. Eu quero trocar o tom, eu coloco preto. Então, desse verde aqui, se tivesse colocado preto, eu teria já um verde musgo. Então, eu teria trocado o tom de bandeira para musgo, tá? Então, ó, vou colocar do lado ali para vocês verem que eu só fechei esse tom de verde. Eu não troquei o tom dele. Ó. Deu pra ver? Deu pra ver. Fechou. Aqui na tela acaba ficando um pouquinho mais sutil que tá de fato. Mas deu pra ver a diferença. Então, ó. Agora eu vou fazer um azul, tá? Pra fazer esse azul, eu vou precisar de amarelo. Vou usar o amarelo da Nasco, poderia ser o amarelo gema também, não tem problema. Tá? Se for de outra marca, vai estar escrito lá só amarelo. Então, ó, coloquei o amarelo primeiro. Eu viria aqui com umas gotinhas de verde. Mas eu já tenho um verde pronto. Tá vendo? Então não preciso fazer outro verde, eu já tenho um verde pronto. Então isso é uma dica até aí no dia a dia, que você estiver na produção, vai fazendo um bolo. Você fez um bolo, sobrou um pouquinho de verde, tem um detalhe azul, só pega um pouquinho de amarelo para você não perder aquele chantininho, né? Então, ó, vem aqui aos pouquinhos pra ficar dentro do tom de azul que eu quero. Ó, e antes de chegar no tom que eu quero, olha aqui, só a junção do verde com amarelo, que deu um verde limão. Antes de continuar para fazer, vou colocar esse ali para vocês também. Só um pouquinho de verde aqui, a gente já teve um outro tom. Mas eu vou continuar para a gente chegar no nosso azul. Ó. E se caso eu ver que puxou pro verde demais aqui, é só eu colocar mais amarelo, tá? Sempre que for fazendo cor, gente, vai fazendo aos poucos, tá? Coloca um pouquinho, claro, se você não for fazer uma cor já, vamos supor, se eu for fazer um vermelho, eu vou colocar bastante corante de uma vez.
Aqui eu tô usando essa regra para cores personalizadas. Vai fazer um tom personalizado? Faz aos poucos. Vai fazer um tom forte já de uma vez? Coloca bastante corante de uma vez, porque chantilly, quanto mais a gente mexe, mais modifica. Tá? Tô falando de cores personalizadas. Ó, amarelo. E já que puxou demais, a gente vem com um pouquinho mais de verde. Ó. Vou colocar, gente, um pouquinho do verde mesmo aqui, para fechar um pouco mais rápido, tá? E um pouquinho mais de amarelo. E olha que tom bacana também que a gente criou aqui, olha. Um super verdão também, usando amarelo e verde. O verde que a gente personalizou também antes. Verdade, o verde que a gente personalizou antes. Deixa eu só pensar nesse verde aqui, para ensinar para vocês também o marrom. Toda vez que eu quero fazer o marrom, gente, é só eu misturar o vermelho com o verde, tá? Então, ó, vou pegar aqui e vou... Cadê o marrom? Aqui, ó. Vou pegar aqui o marrom, ó, e vou colocar nesse meu verde. Oi? Aham. Só pra vocês verem o tom que eu falei com vocês, ó. Sempre que a gente coloca muito corante, ó, a gente troca os tons, tá vendo? Então aqui eu já tive um verde oliva. Vou ensinar pra vocês também fazer o marrom, tá? É só porque eu lembrei aqui rapidinho e quis mostrar, tá? Então, ó, vou pegar o verde. Aqui eu vou pegar o verde folha e vou misturar com o vermelho morango, tá? Ó, verde folha. Vamos ver se agora ele sai, né, gente? Que ele tá fazendo pirraça comigo esse aqui. Vou colocar aquele maior mesmo. Ó, pessoal aí na live, quem ficar até o final vai ter um presente. O que vocês acham que é o presente? Fala aí. Vamos ver se alguém acerta. Rosimeire disse que amou o verde. Realmente tá um tom lindo. Ele fica lindo, né? Ó, então aqui agora eu tô usando vermelho com verde. Tá? Vou colocar um pouquinho mais de verde, porque eu não quero que puxa pra esse tom que tá indo aqui. Então, ó. Vou colocar um pouquinho mais de verde, porque o vermelho se sobressaiu demais, tá? E nessa, olha aqui a cor
que a gente criou. Olha isso aqui, gente. Às vezes a gente passa aperto com rã ter um marrom. Olha isso aqui. Nada mais, nada menos que a junção de vermelho com verde. São tantas coisas, né? Minha cabeça já tá ficando até colorida aqui, os neurônios. Mas vocês estão conseguindo pegar aí direitinho a junção das cores. Então, ó, já vou revelar pra vocês qual que vai ser o presente pra quem ficar até o final dessa live, tá? Vocês vão ganhar uma cartela com todas essas combinações aqui que dá pra fazer utilizando os corantes em gel, tá bom? Só que eu vou falar mais pro finalzinho o que você vai fazer pra ganhar essa cartela, tá? Eu sei que você já deve estar um pouco perdido aí no meio de tantas cores que eu tô misturando, mas vocês vão conseguir aí esse presentão, que é ganhar essa cartela, que vai estar com todas as customizações já bem definidas para vocês. Para quem tem dificuldade em cor personalizada, acabou o seu problema. Acabou o problema. Ó, então aqui a gente tem um super marrom, certo? Já coloquei ele ali para vocês. Deixa eu pensar aqui que cor que a gente vai fazer agora. Gente, fala sério, né? Olha esse tom de verde. Eu sou suspeita, né? Em relação a verde, como vocês podem ver, mas fica linda, né? Então, ó, agora eu vou fazer uma cor que muitas das vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, que é o lilás. Gente, o lilás mais lindo de todos é a junção de azul com rosa. Então, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho de rosa cereja. Pinguinho mesmo, porque eu quero fazer isso bem aos poucos, tá? E um pinguinho de azul. Tô usando o azul anis. Cuidado com esses vidrões, gente. Vocês viram aí que eles caem bastante mesmo, tá? Aqui eu não me importo se caísse demais, eu consegui retirar, mas num dia a dia, numa produção, se você tá fazendo e cai bastante, você pode estragar uma grande parte do seu chantininho ali. Enfim, né? Então, toma cuidado com esse vidrão grande, que ele é ótimo em relação ao custo-benefício, mas ele sai bastante de uma vez só. Como eu vi que o meu azul sobressaiu demais, qual que é a lógica? Então, eu vou colocar mais do meu outro tom, correto? Ficou muito azul, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero lilás, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais do meu rosa. E não vou colocar mais azul. Ó. Gente, olha esse lilás. Fala sério. Olha que lilás lindo. Vou misturar mais aqui, ó. Não sei se na câmera vai ficar tão lindo quanto tá ao vivo. Sou meio suspeita, porque eu também gosto muito de lilás. Tá parecendo um lavanda. É? Então ótimo. Se eu achar que tá um lilás escuro demais, só acrescentar um pouquinho do branco, tá? Lembra, quero voltar o tom, acrescento branco. Quero fechar meu tom, acrescento marrom. Vocês vão lembrar de mim com essa frasezinha aí na cabeça de vocês. E se eu colocar mais azul aqui, mais um tom arroxeado eu vou ter. Mais rosa eu colocar, mais um lilazinho, mais femininozinho eu vou ter. Vou colocar mais uma gotinha do rosa, só pra vocês verem como que o rosa vai clareando esse tom para trazer ele para um lilás mais arrosado. Ó. Ó, uma
gotinha só do rosa. O que ele já fez. Tá dando pra entender certinho, pessoal? O pessoal hoje tá caladinho. Todo mundo com frio aí? Como é que é? Vocês podem falar, hein? Ó. Tá dando pra ver? Tá lindíssimo. Então agora eu vou fazer um tom, deixa eu pensar aqui. Vou fazer um tom que eu gosto bastante e já vou revelar pra vocês como que vocês vão ganhar esse presente. Muito simples. Vocês só vão mandar escrito aqui, pode ser lá no direct ou aqui mesmo na própria conversa. Melhor lá no direct. Você vai mandar lá pra mim no direct assim, a palavra colorização, tá? Vou fixar aí pra vocês lembrarem. Mas é só me mandar lá no direct a palavra colorização que nós vamos mandar esse super presente pra você, que é essa cartela aqui de customização de cores já prontinha. Vai ter umas cores a mais lá, para vocês se inspirarem, fazerem no dia a dia, mas manda lá a colorização que vocês vão receber. Pode ser na hora de terminar a live, gente. Fica aqui comigo que ainda vou fazer mais uma cor. Tá bom? Quem aí gostou desse presentão? Fala aí pra mim. Ah, o pessoal tá comentando aqui. Top, top. Fazer um negócio tem que fazer direito, né, gente? Vai dar o presente? Dá direito. Vai dar a dica? Vou dar direito. Então, ó. Essa cor é uma cor que eu gosto bastante. É uma cor que eu descobri ela no dia a dia. Eu chamo ela de marsala, né? Porque pra mim fica muito próxima do marsala. E nada mais é do que a junção de vermelho, azul e rosa, tá? É uma cor que, assim, eu nunca achei num potinho em gel. Nunca consegui atingir ela. É uma cor que eu faço, utilizo muito aqui, sai bastante. E eu sou meio suspeita, porque dessas que eu ensinei pra vocês é a minha preferida. Mais do que a lilás ainda e mais do que o verde. Ó, então eu vou colocar um pouquinho de azul. Opa! Cuidado com o potão, não esquece. Ele é meio traiçoeiro. Vou colocar o vermelho, vou pegar do potão também, já que o potinho tá aí fazendo raiva. Gente, o vermelho hoje decidiu que quer testar a minha paz. Eu acho que o vermelho também tá com frio, quer ficar dentro de casa. Exatamente. Dentro da casa dele. E rosa cereja. Tá? Ó. Se eu ver que ficou puxado pro lilás demais, eu coloco um pouquinho mais de cada cor pra ir pro tom que eu quero. Ó, ficou bem roxão aqui, bem nesse tom aqui. Coloquei exatamente a mesma quantidade de cada cor. E eu percebi aqui, mexendo, ó, que resultou num lilás um pouco mais escuro. Não chega a ser um roxo. Vou colocar ele ali pra vocês. Mas aí eu percebi que tem a necessidade de colocar mais azul. E um pouquinho de vermelho. Ó, vou colocar aqui. Eu vou colocando aos poucos, tá? Essas coisas não tem regra, gente. Não vai estar lá na tabela pra vocês exatamente assim, ó. Coloque uma gota de marrom, coloque uma gota de vermelho, coloque uma gota de X, Y, Z. Não vai estar. A gente colocou os tons pra vocês irem ao longo do tempo, ó, dosando. Vocês sabem que aquelas duas vão resultar naquela, mas vai aos poucos, tá? Vou tentar esse vermelho aqui. Eu sou brasileira. Aproveitando, a Duda tá perguntando se você não trabalha com bolos quadrados.
Ô, Duda, eu não trabalho por uma questão de gosto pessoal, tá? Só por isso mesmo eu decidi seguir uma linha ali de bolos redondos, né? Uma linha de bolos um pouco mais altos, só por esse motivo que não, tá? Mas todas as técnicas que eu ensino, enfim, você pode trabalhar com bolo alto, baixo, quadrado, redondo, torta, fatia, enfim, o que você quiser. Ó, então, pra você que tá começando, não tem desculpa, hein, gente? Vocês viram aqui com apenas alguns corantes, eu vou mostrar pra vocês qual que eu usei. Eu já fiz várias cores, olha. Eu coloquei, só pra recapitular isso aqui pra vocês, eu tinha colocado uma gotinha de marrom, uma gotinha de vermelho e uma gotinha de rosa. Resultou naquele lilás meio roxinho, tá? Aí agora eu coloquei só uma gotinha a mais de vermelho e já chegou no tom que eu queria ensinar pra vocês, que eu falei que é o meu preferido, ó. Ele é um marsalazinho, tá vendo? Dá pra ver na câmera? Tá dando pra ver. Ó, ele é um marsalazinho um pouquinho arroxeado, tá? Se eu quiser que ele fique marsala mais avermelhada, é só colocar um pouco mais de vermelho, tá bom? Quando vocês aprenderem, gente, a dominar a cor é um caminho assim, sem volta. Você vai querer fazer cores sempre de bolos personalizados. Enfim, ó. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho para vocês verem como vai ficar. Mas essa é a cor que eu falei com vocês, que é a que eu gosto já. Essa cartela tá linda. Tá, não tá? Olha só. Vou colocar mais um pouquinho aqui de vermelho. E se eu quiser clarear esse tom, fala aí pra mim aí, vamos ver se vocês pegaram a dica. Como que eu faço pra clarear esse tom? Vamos ver se alguém acerta. Vamos ver se eu posso aprovar o pessoal aí. Ah, Jaqueline respondeu, colocar branco. Isso. Agora a Adriana também mandou branco, muito bem. Não, o pessoal entendeu. Então vocês estão só quietinhos, vocês não estão dormindo aí na live não, deu pra entender então. Ótimo. Teve um chute de verde aqui. Oi? Teve um chute de verde aqui. É? Ó. Então, ó, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Pra ficar uma cartela bem bonita. Colocar branco, muito bem, pessoal, muito bem. Isso aí. Dá uma... Ó, que é confeiteira e detalhista. Então, vou deixar essa paleta aqui bem bonitona pra vocês. Não esqueçam, pessoal, de comentar lá, tá? Quando vocês terminarem a live aqui, vai lá, coloca a colaboração para vocês ganharem o presente de vocês, tá bom? Tem mais alguma cor aqui que vocês querem ver? Mandem pra mim. A gente faz. Vocês ficaram com dúvida em alguma parte? Quer tirar alguma dúvida? Só mandar. É isso aí. A hora é agora. A mão da confeiteira. Tem uma abelha aqui, gente. Eu olhando assim, meu Deus. Tudo certo? Todo mundo quietinho? Então vamos pro print? Vocês tiram o print aí, me marca lá na nossa aula hoje. Se chegou alguém atrasado aí, não se preocupem, a live vai ficar salva. A Rosemary disse que você já tirou as dúvidas dela, isso é muito bom. Que ótimo, então tá feito. Pode ir? Gente, espera ficar bonitinho, senão vocês tiram um print comigo com a boca aberta. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pode ir?
Foi? Então fechou, gente. Então essa foi a nossa aula de colorização. Só antes da gente fechar rapidinho, Ju, apareceu uma dúvida aqui que a Duda perguntou sobre o azul marinho. Pra fazer o azul marinho nada mais é, ó. Deixa eu só... Vou pegar um potinho aqui, que eu usei todo já. Deixa eu só pegar mais um potinho, peraí. Pra fazer o azul marinho nada mais é do que bastante azul com um pinguinho de preto. Isso mesmo. Ó, então eu vou colocar aqui. Vou colocar bastante azul anis. Tá? Mexo primeiro para ele mesmo me dizer o que eu preciso fazer. Pode ver, ó, que ficou um super azulão, mas não é um azul marinho. Tá vendo? Ficou um azul meio caneta, um azul anis, mas não tá o azul marinho, certo? Ó? Viu? Agora a gente vai fazer o azul marinho, então. Paty Santos está perguntando como faço para ganhar o brinde. É só comentar lá no meu direct, colorização, que a gente vai mandar a tabela para vocês, tá? Só comentar lá. E preto. Vem aqui, ó. E pouquinho de preto. Vai com calma com o preto também, gente, porque ele fecha o tom muito fácil. Senão você perde a sua cor. Aí vai ficar um preto. Não é o que a gente quer, a gente quer um azul marinho. Olha esse azul marinho. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver. Que bom. Que não tá trocando tanto tom na câmera pra vocês realmente verem, ó. Então, ó, vou colocar bem do lado ali pra vocês verem o azul de antes e o que umas gotinhas de preto fez nesse azul. Pro pessoal que tá chegando agora, a gente fez uma aula de colorização e todas essas cores que a Ju tá mostrando ali na paleta foram cores que ela mesma criou com pouquíssimos corantes. Exatamente, isso aí. Então aqui, ó, é o nosso azul marinho. Deu pra ver ele? Olha que diferença que umas gotinhas de preto fez no mesmo azul. Então, pessoal, se vocês forem ver, olha aqui, eu usei somente essas cores, que são as cores primárias. Ó, usei o preto agora para fechar, né? O azul, verde, marrom, vermelho, o rosa e o amarelo. Totalmente as cores primárias. Então, se você me perguntar, Ju, pra mim que tô iniciando, quais cores eu começo? Só compra essas. Não precisa ficar fazendo aquele estoque de várias e várias cores. Olha o tanto de cor que a gente fez só com essas aqui. Pensa. Claro, e aqui eu ainda poderia ter feito várias outras. Se a gente misturar aqui entre si essas cores, a gente vai achando mais tons ainda. Então brinque aí no seu dia a dia. Sobrou corante de algum bolo que você está fazendo, mistura, tá? Porque você vai conseguir, vai ter uma infinidade de tons. Anota num caderninho seu lá, pra no dia a dia que você estiver passando sufoco, precisar de uma cor e não tem. Eu lembro aquele dia que sobrou do fulano tal, misturei com tal, deu mais ou menos essa cor aqui que eu preciso. E é assim que a gente vai evoluindo na confeitaria, gente. A gente tem um monte de possibilidades, tá? Não esqueçam de comentar lá para ganhar o presente de vocês, tá bom? E fechou? De dúvidas, fechamos. Reforçando que a colorização tem que ser mandada lá no direct. Lá no direct, pessoal. Manda colorização no direct, tá bom? Bye, bye!